alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Bom, agora a gente vai falar um pouco aí dessa história da Europa, tá? Eu dividi aí o assunto em 4 tópicos. Hoje a gente vai falar dos antecedentes da guerra. Uma coisa que vocês precisam saber é que esses países, eles eram países imperialistas. O que significa que cada país queria ter mais território e mais riqueza que o outro, tá? Então, havia uma grande disputa por mercados consumidores, por matéria-prima, né? Por uma corrida também armamentista. Então, esses países, eles procuraram fazer alianças políticas para assegurar as suas conquistas, né? Aí a gente tem, eu coloquei para vocês, o anti-germanismo francês, que por causa de uma guerra franco-prussiana, a França foi derrotada. E ela teve que entregar para os alemães uma região muito importante, que é a Alsácia e Lorena, que era uma região rica em minério de ferro. Por quê? Porque eles estavam preocupados com o ferro, que era a base de toda a indústria, né, na época. Outro problema era a rivalidade entre os russos e os alemães também, que causava uma grande tensão, principalmente porque os alemães construíram uma estrada que passava por Berlim, Bagdá, e essa região era muito rica em petróleos e ferro, e essa região era uma região de interesse dos russos. Além de outros problemas, como o nacionalismo muito exaltado. As pessoas desse período, que vocês têm que entender, é que eles morrem pelo seu país, tá? Hoje a gente não tem um sentimento nacionalista tão forte, mas nessa época as pessoas morriam e elas tinham orgulho de ir para a guerra para defender o seu país, tá? A sua origem, a sua nação. E tem duas fontes aí de origem, o pan-germanismo, que é alemã, e o pan-eslavismo, que são de nação eslava, e eles eram protegidos pela Rússia. Né? Então, o nacionalismo, ele surge para defender a nossa nação. Mas aí não importa se a gente está num país, o que é formado nação? É quando eu tenho as mesmas tradições. Então eu coloquei para vocês, ó, nação é uma comunidade étnica, cultural, linguística de indivíduos que são unidos por uma tradição comum. Ou seja, eu posso pertencer a uma nação morando num país e que pode ter outras nações. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Futebol, por exemplo. A gente não fala assim, nação corintiana? E a nação corintiana não vive no Brasil? Não são brasileiros? Então, ou a nação, não sei se tem nação palmeirense, mas assim, é uma coisa assim que une aquelas pessoas, tá? Então, pode ser a linguagem, no exemplo que eu estou dando aqui, uma torcida, né, de futebol. E esses países, eles não tinham um território. Essas pessoas se uniam em uma nação. Pode ser também na religião, né? A nação cristã, a nação evangélica, a nação muçulmana e assim por diante. O Estado já é uma coisa diferente. O Estado é o território. Então, o Estado é aquilo que define o lugar. Então, o Estado brasileiro é todo o território brasileiro, tá? E dentro do Estado brasileiro, pode acontecer de ter nações diferentes, que acontecia na Europa. Então, gente, não confundam nação e Estado, tá? Estado é o território
território. Então, dentro de um estado, podem coexistir, existir ao mesmo tempo, a palavra, diferentes nações. Assim, o nacionalismo tem duas concepções principais. Tem a ideologia e a ação política. Então, na primeira, nacionalismo corresponde à identidade nacional, defendida em termos de origem comum, por exemplo, laços culturais, língua e etnia. A nação Xingu, né, que é dos índios, por exemplo. Esse ponto também considera a formação de uma nação como um estado independente ou inserido dentro de outro. E já o nacionalismo é uma ação política. Então, assim, ela envolve questões como autodeterminação, soberania e assuntos internos e internacionais. O nacionalismo será fundamental para a ideologia e para a unificação da Alemanha, por exemplo, para a unificação da Itália. Então, ambos os territórios eles eram constituídos por pequenos estados entre si, mas daí eles percebem que eles têm muitos fatores em comum e eles então se unem, tá? Formando um país. Da guerra, depois, esses países, né, esses impérios, eles vão fazer alianças. Então, eu quero que vocês entendam aqui o seguinte, eles não estão brigando ainda. Então, isso daqui é antecedentes da guerra. Então, se eu perguntar para vocês, quando que as alianças são formadas? Antes da guerra. Então, por exemplo, eu não gosto da França. Então eu vou chamar a Rússia e a Grã-Bretanha para ficar do meu lado. Aí, se alguém mexer com a Inglaterra, está mexendo comigo. Se alguém mexer com a Rússia, está mexendo comigo também. Então, eu formo uma aliança. É como se eu formasse uma turminha para me defender. E aí, qualquer um da minha turma, se for agredido, todos vão retrucar. Tudo bem? Então, foi formado isso. As alianças políticas, né? Então, a gente vai ter aqui no mapa o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Eles vão formar uma aliança chamada Tríplice Aliança. E, por outro lado, eles estão em volta aí do laranja aí no mapa, que vai ser formado uma Tríplice Entente. São os países aliados, França, Rússia e Inglaterra. Então, podem prestar atenção que o trio aí, né, por isso tríplice, 3 países, eles já se uniram. Então, qualquer problema que acontecer, é o que eu expliquei, ele mexe com o bloco, ele mexe com todos de uma vez. As alianças estavam feitas, né? Tinha a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Aí eles fizeram uma política chamada de paz armada. Agora a minha turma, ela vai se armar. Eu vou construir tanques de guerra, armas, canhões, que o país que tiver mais armas é o país mais poderoso. E acontece que estava todo mundo, coloquei para você os nervos à flor da pele. Então, assim, qualquer problema que tivesse, que mexesse com a minha nação, né, seria um fato para começar a guerra. É como se ficasse assim, um xingando o outro. Ô, você quer? Ô, seu retardado! Ô, seu tonto! Cada um xingando um. Aí, um que jogar a primeira pedra, aí já começa a briga, tá? Então, é isso que acontece. Na próxima aula, eu vou falar o que foi essa pedra, né? O que causou o estopim da guerra? Por que só faltava uma gota para o negócio entornar? E aí a gente vai ver na próxima aula. O que vocês precisam gravar dessa aula de hoje é que eles estão brigando,
mas ainda não se atacaram. E eles já fizeram, então, as suas estratégias. Primeiro, montaram as suas equipes, né? Cada país se aliou ao outro e também eles estão se armando, né? Construindo armas para uma possível guerra. Perfeito, pessoal? Bom estudo, façam direitinho e até mais.